Bom, tivemos na sexta-feira um eclipse. Isso, um eclipse bem forte, porque aconteceu no finzinho de Peixes. Então, Peixes é aquela imensidão, aquele oceano emocional. E aconteceu o eclipse ali no final, trazendo tudo à tona para entrar logo em Áries e acelerar. Então, a gente não teve nem tempo de digerir tudo isso e já tem que sair fazendo as coisas. Mas é uma semana agitada? Bastante agitada. A gente já está no ciclo ariano, né? E Áries a gente já sabe que é aquele signo mais acelerado de todos, que quer tudo para ontem. Então, tá todo mundo um pouco nesse ritmo de vamos fazer tudo rápido, vamos ter resultados urgentes, né? Uma ansiedade enorme, uma aceleração. Só que a gente tem que lembrar que esse eclipse pediu mudanças, que as emoções têm que ser consideradas. E aí muda ou muda? A gente tem que mudar por bem ou por mal, né? E os efeitos do eclipse duram 6 meses. Então, normalmente, as lunações, o ciclo é de 1 mês, mas no caso de um eclipse, ele dura aproximadamente 6 meses. Melhor a gente sentar, então. Melhor sentar. 6 meses? 6 meses. E aí, onde aconteceu no nosso mapa, isso é uma área da nossa vida que vai passar por mudança ao longo dos próximos meses. Mas a gente já sente nesse primeiro mês como que a gente vê no mapa, aquela boca. Aí depende do ascendente, enfim, precisaria fazer o mapa. Mas hoje a gente vai falar aqui um pouquinho como que isso interfere em cada signo. Bom, sabendo que a gente tem que começar por Áries, embora Fefito estivesse pedindo que Titividal mentisse, já que ele é ariano, vem do momento difícil. Vamos à verdade, Titi. Bom, os arianos são fortes, a gente pode falar a verdade. Tem que falar, você é forte, confia. É um momento de muita mudança, né? Apesar do eclipse ter caído ali no finzinho de Peixes, a gente está no ciclo ariano, então agora eles começam a fazer aniversário, então muda tudo, então é a ideia de apostar nas coisas novas mesmo. Muitas mudanças já vêm acontecendo para os arianos, isso não é novidade, né? Então elas continuam. E agora com a chance de colocar coisas novas naqueles espaços que ficaram vazios. Então isso é sempre bom, porque na verdade os arianos, o que é Áries? É o signo da conquista. O que é o grande barato da vida dos arianos? Conquistar as coisas. Fefito, olha que bom, você tem tanto espaço para conquistar as coisas. Faz sentido, né? Faz sentido. Eu até brinco com quem se relaciona com Áries, que quem se relaciona com Áries nunca pode se dar por totalmente conquistado, porque aí perde a graça. Mas essa história, o problema é quando você fica paralisado num lugar. Quando você está em movimento, você tem um foco, pronto. Então, deixa de ser um problema. O que eles precisam ter nesse momento é justamente esse foco. Porque como é muita coisa acontecendo, tem o risco de perder o foco. Então eles precisam ter um foco e saber o porquê que eles estão buscando aquilo. Então qual é o sentido do que eles estão fazendo. Que bom. Porque Áries às vezes vai fazendo sem ter muita noção do porquê. A gente fala que Áries faz primeiro e pensa depois. Planeja depois que já está feito. Essa é a parte errada, né? Então isso tem que tomar cuidado. E aprender a valorizar o que tem. Então essa é uma semana que pede muito assim, o que você já tem, o que tá bom, cuida daquilo e valorize mais aquilo. E não fique dando mais atenção àquilo que você não tem, né? Isso ajuda também a você ver, tudo bem, eu perdi isso, ou isso não deu certo, ou ainda quero tal coisa, mas eu já tenho isso. Isso também dá força para eles correrem atrás. Que bom. Viu? Pense positivo você de Áries. Taurinos. Bom, eles estão numa semana de mais felicidade, o lado vaidoso dos taurinos está mais evidenciado, então coisa de se vestir bem, de querer estar bonito para os outros. Eles gostam muito disso, né, de se cuidar. Normalmente os taurinos, as taurinas são bem vestidos, são elegantes, então eles estão com essa vaidade muito mais forte, né, então eles tendem a se arrumar mais, produzir mais. Isso é ótimo para eles. Mas eles também estão um pouco lá naquele quartinho escuro, então tendo que repensar um pouco o sentido das coisas, o que eles têm de fato que fazer e sair da acomodação, que é um problema taurino, né? Touro, até hoje a lua está em touro, até postei que hoje é um dia meio de preguiça, de molezinha, da gente querer fazer muitas coisas, e os taurinos essa semana vão ser meio empurrados para fazer o movimento. Não adianta ficar esperando com preguicinha que as coisas não caem do céu. Então tem que se movimentar. Com certeza. Boa semana para você de touro, viu? Já Geminianos. Bom, o desafio dos geminianos essa semana é ter mais profundidade, porque como que é a essência dos gêmeos, né? A gente quer fazer um pouquinho de tudo e dar conta de tudo ao mesmo tempo. Impossível, né? Só que é impossível fazer tudo com perfeição e com profundidade. Então essa é uma semana para escolher. Eu nunca falo uma coisa para gêmeos, porque gêmeos não consegue, vai fazer melhor tendo pelo menos 2. Mas escolher algumas coisas e mergulhar profundamente naquilo. Isso em todas as áreas. Quando a gente pensa em trabalho, que é o tema da semana principal de Gêmeos, mais ainda. Então, assim, não adianta se abrir para 1000 projetos. Então, faz bem feito alguma coisa que isso vai gerar a possibilidade de você fazer outros no futuro.
É foco, né, de novo, né? Tem que ter foco e tem que ter profundidade. Esse que é o principal. Então, se você quer saber sobre um assunto, então vai saber tudo sobre aquele assunto. Sobre ele, e depois você vai lá e fica antenado sobre o resto e tudo bem, né? Geminiano detesta ser pego numa conversa sem saber do que os outros estão falando, né? Então, é a ideia da cultura geral. Tem que se preparar para isso, né? Tem, mas assim, tem que ter algumas coisas que ele possa se aprofundar realmente. Boa semana para você de Gêmeos. Cancerianos? Bom, os cancerianos estão num momento de mais estabilidade, então é sempre bom aproveitar. Então eles estão um pouco de lado, aquela história do mimimi canceriano, né? Isso não está tão forte agora, então eles também com isso ficam mais práticos, conseguem administrar as coisas de uma maneira mais, conduzir as coisas de uma maneira mais prática, né? É importante que essa semana eles pensem sobre a espiritualidade, então como eles estão vivendo a espiritualidade, no que eles acreditam, como eles vivem isso, é o lado que ajuda. Uma outra coisa são novidades em termos de trabalho, mas que depende também deles fazerem contato, fazer um movimento. Uma coisa que é fantástica, os cancerianos que puderem ir atrás de algum curso, alguma coisa que possa dar um up no currículo. É bem favorecido nesse Totalmente período, né? favorecido, porque aí, além de tudo, eles vão conhecer gente interessante que pode dar oportunidade para eles. Boa semana para você de Câncer. Leoninos... Bom, eles estão num momento de grandes mudanças, então assim, isso já vem acontecendo mudanças essa semana. Positivas ou não? Então isso sempre depende, né? Isso é o que a gente sempre fala, depende, né? Do que foi plantado, depende do mapa de cada um, depende de como cada um vive essas experiências. Mas essa semana o eclipse, no caso dos leoninos, trouxe alguma mudança grande. Então, ideia de perdas ou ganhos, então alguma coisa que aparece do nada ou alguma coisa que vai embora. Mas se for embora é porque realmente precisa colocar outra coisa no lugar e aproveitar para trazer um movimento para a vida deles. Boa semana para você de Leão. Não fica triste, vai começar a chorar, Gabi. Leonina dramática. Os leoninos são dramáticos. E os leoninos, para mudar, às vezes precisa mesmo acontecer mesmo alguma coisa, a vida movimenta, eclipse, né? Então, vem um eclipse e te tira alguma coisa ou te coloca alguma coisa ali, você tem que se ver com aquilo, né? E a gente sempre tem um momento da vida que a gente é tirado da zona de conforto e jogado para onde a gente mais teme, né? Com certeza, mas o céu tá adorando tirar a gente da zona de conforto nos últimos tempos. Pelo menos a gente vai se mexer de algum jeito. Volta e a gente fala... Bom, quem é virgem, virginianos, como estarão essa semana? Bom, a vida deles também está bastante movimentada, né? E no caso dos virginianos também, o eclipse trouxe algum tipo de mudança grande. Mama foi pro spa. Então, é um ótimo momento, eu até pensei nela quando eu estava preparando o céu, porque é um momento que eles estão mais persistentes, com mais força de vontade. Que bom, né? E muito preocupados nessa relação com o outro, com o mundo. Então, a tendência é que dê certo. Que então, ótimo. assim, acho que ela foi no momento mais perfeito possível. Que bom. Bom, outra coisa que está mexendo muito são as relações. Então, é um momento em que os virginianos precisam, de alguma maneira, pensar a forma como eles se relacionam, saber ouvir mais o outro, colocar mais o que eles sentem. Eles acham que o outro vai adivinhar o que eles estão sentindo, porque são tímidos, né? Não gostam muito de falar, mas precisa, senão o outro não tem como adivinhar. E é importante que eles diminuam um pouco aquele ideal de perfeição que eles têm, porque senão essa semana eles podem se frustrar um pouquinho por causa disso. Quem sofre muito com isso é o próprio virginiano, que se cobra demais nesse... E a vida não é perfeitinha, não tem que colocar metas mais curtas, né? Então, por exemplo, no caso da mama, precisa perder tantos quilos, então coloca ali um pouquinho, aí deu certo aquilo, então aumenta, e é assim com tudo na vida. Que bom, boa semana para você de virgem. Librianos... Bom, o aprendizado deles no momento é se virar sozinhos e entender que eles não podem confiar em todo mundo e contar com as pessoas. E essa semana, talvez eles tenham uma prova disso. Então, não confiem demais nos outros, nem todo mundo é bonzinho, nem todo mundo é bem intencionado. É importante que os librianos saibam disso, para não correr o risco de se decepcionar com algum amigo, alguém próximo esses dias. E o libriano se ilude com isso mesmo, né? Muito, né? E até estava comentando hoje com uma pessoa o quanto que muitos librianos fazem toda a sua vida em função dos outros. Eu tenho algumas amigas librianas que montam toda a sua agenda em função dos seus maridos, namorados, família. Então, isso é alguma coisa que pode dar problema essa semana. Então, tentar organizar sua rotina de acordo com o que é bom para eles mesmo, o que eles querem, o que eles gostam de fazer. Boa semana você de Libra aí, viu? Tenha uma semana tranquila. Porque o regente dele está super bem, né? A Vênus está em Touro, que está super bem aspectada, então é um momento de colheita. Se acontecer de você enxergar o que acontece, isso não é ruim, isso é benéfico, com certeza. Né? Os librianos que estão mais nesse clima de independência, sabendo aproveitar, é uma semana que tudo aquilo que está engatilhado tende a acontecer. Boa semana. Escorpianos?
Bom, a rotina deles vai ficando mais tranquila, né? Vinha vindo toda semana acelerada, forte, né? Então, assim, continua um pouquinho maluca, mas menos. É uma semana em que eles vão poder se divertir, ter prazer. Tá maravilhoso para relacionamento. Então, os escorpianos que já têm alguém ali do lado, a tendência são ótimos momentos, prazer, diversão, boa companhia. Quem tá sozinho, essa é a semana para sair e curtir a vida, passear, porque tá super aberto, pode conhecer alguém interessante. Então, tem que aproveitar esse movimento, esses bons ventos que sopram na vida amorosa deles. Que bom, boa semana para você de escorpião. Sagitarianos. Bom, eles estão tendo que descobrir aí o equilíbrio entre o prazer e a responsabilidade. Né? Então, essa é uma semana que está chamando muito para o prazer e, ao mesmo tempo, está cobrando muito a responsabilidade. Então, como lidar com as duas coisas ao mesmo tempo? Então, como não negligenciar ali de um lado, como ser livre e independente, mas sem esquecer que, às vezes, precisa dar um pouquinho de satisfação, né? Para alguém da família, para um namorado. Não se vive sozinho, né? Não, porque depois, na hora que eles precisarem, e daqui a algumas semanas talvez eles precisem aí de alguém, que as pessoas retribuam isso, então precisa manter os contatos e as relações numa boa. Na verdade, a gente tem que exigir do outro aquilo que a gente faz, né? Com certeza. Se você não quer dar satisfação de nada, como que o outro vai dar? Fica difícil. E precisa resolver as coisas. Eles estão com uma tendência de empurrar com a barriga, né? E o eclipse provavelmente trouxe à tona situações principalmente emocionais, familiares, que precisam ser resolvidas para não causar problema mais adiante. O problema da gente é empurrar com a barriga e cada vez que volta, volta mais forte, né? Com certeza, né? Eu falo que a gente vai jogando a sujeira ali debaixo do tapete, aí quando tira... Já tá numa proporção maior. Volto pra gente falar dos outros signos, tá, Titi? Olá! Vamos agora pra... Falamos Sagitário, já Capricornianos. Bom, os capricornianos têm que perceber que o mundo não é só essa parte concreta que eles acreditam, né? Aquela coisa do ver pra crer. Existem outras coisas, tem que estar mais abertos para os sentimentos, para as emoções, para a intuição, principalmente para esse lado emocional, para essa carga emocional. Então, conversar sobre isso, extravasar um pouco. Então, um capricorniano que já tem algum contato com arte, por exemplo, é um bom caminho, um bom recurso. Música é outro, o lado espiritual também são alternativas para lidar com isso de uma forma mais fácil. Mais fácil que o capricorniano nem sempre enxerga esse lado de uma maneira tão leve, É muito difícil, porque às vezes fala assim pro capricorniano, segue a sua intuição, às vezes eles nem sabem o que fazer. Então, às vezes, com arte, com música, é uma forma de estimular a sensibilidade e facilitar esse processo. Boa semana para você de Capricórnio. Nós, aquarianos? Bom, a mente totalmente acelerada, né? Esse ciclo de Áries vai piorar isso pro aquário, porque dá uma aceleração mental muito grande. Mas é uma semana para tentar não entrar nessa onda, nesse ritmo de fazer tudo num ritmo louco, né? Tentar fazer as coisas com moderação, com calma, curtindo cada coisa que vocês fazem. Como tem uma coisa da casa muito forte, uma dica legal é receber amigos em casa, curtir as pessoas que gostam, mas muito no seu ambiente doméstico, né? Então, os aquarianos que gostam de cozinhar, por exemplo, pode fazer um jantar para os amigos, acho que isso está bastante favorecido. E aproveitar a semana e esse eclipse aí para rever muitos valores, o que gosta, o que não gosta, e tentar fazer as coisas nesse ritmo. Boa semana e calma pra gente, então. E assim, aquariano tá sempre querendo mudar, né? E ao mesmo tempo tem uma resistência, então também é pensar onde precisa mudar, o que você tem que manter e tentar encontrar um equilíbrio. Boa semana pra você de aquário. Piscianos? Os piscianos não podem perder o pique, né? O ritmo. Então, fizeram aniversário. Porque assim, eles fizeram aniversário e daí dá aquela coisa de começo e tal. E aí tem alguns aspectos que trazem uma tendência a se acomodar novamente. Então, a ideia é eles sim entrar nesse ritmo ariano, de fazer uns movimentos e de entender que eles têm que estar com as rédeas da vida nas mãos deles. Né? Muito cuidado com essa parte material, então dinheiro, trabalho, não meter os pés pelas mãos, não se atrapalhar demais. Então, tem que ter um lado racional funcionando nesses aspectos. E no caso deles, sim, ouvir a intuição, seguir o que eles sentem, mas para isso tem que estar centrado, porque pisciano também, quando a gente fala, vou ouvir a intuição, tem pisciano que viaja e aí... Tudo acha que é intuição, Tudo acha que é sinal, né? E nem tudo é sinal, então tem que estar conectado, então medita, vai fazer terapia, faz alguma coisa que ajude a estar centrado de fato. Às vezes não é sinal, é capricho, é outra coisa, né? É verdade, às vezes é aquilo que você quer e você acha que é sinal, né? É fácil a gente ler sinal em qualquer lugar. Boa semana para você de peixes.
Bom, quer saber direitinho o seu mapa astral? Quer entender como isso funciona? Tem mapa de empresa também, né? Que é feito. Tem mapa de empresa, bem bacana. De empresa, de criança, de relacionamento, enfim, existem vários tipos de mapa. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Titi Vidal nesse sentido, também pode. Ela também é taróloga e radiestesista. Pode acessar o site titividal.com.br, titividal.com.br. Lá você tem todas as informações. Vem no seu site, você faz atendimento por e-mail também, eu faço por Skype também, e nessa fase, principalmente por causa da Luísa, eu estou fazendo bastante gravação de mapa, eu gravo áudio, envio, é bem bacana, tiro dúvidas por e-mail, as pessoas estão gostando bastante. Bom. É só você entrar em contato com a Titi. Boa semana. Obrigada, você também. Beijinho na Luísa.